Oi, oi, todos, boa tarde. A gente vai retomar agora essa sessão. A gente vai ter a mesa 3, agora o que deve à branquitude, memória como dispositivo de poder. E eu vou chamar aqui para começar a mesa a Lia Schuckmann. A Lia é doutora em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo, professora do Departamento do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFSC. É autora dos livros Entre o Encardido Branco e o Branquíssimo, Branquitude, Hierarquia e Poder na Cidade de São Paulo e Famílias Interraciais, Tensões entre Cor e Amor. E é também organizadora do livro sobre branquitude, que é resultado do outro seminário que o Ibirapitanga realizou em 2021, que ela foi a co-curadora, e que está ali na banquinha, para quem quiser acessar o livro. Vou chamar também o Alex de Jesus. Obrigada, Alex. É coordenador do grupo de pesquisa Desaie, Ferida Colonial e Dissolução de Mundos. É autor dos livros Curupira, Mau Encontro, Tradução e Dívida Colonial, Notas sobre a Atualidade da Ferida Colonial, ambos pela Titivilos Editora. Obrigada, Alex. E o coordenador da mesa é o Fernando Baldraia. O Fernando é doutor em História pela Universidade Livre de Berlim, com pós-doutorado pela mesma universidade do SEBRAP, tem como objeto central de seus estudos a relação entre teoria da história e estudos raciais críticos, com foco no papel da historiografia brasileira da escravidão na formação do Atlântico Negro, e é editor de diversidade na Companhia das Letras. Nessa mesa, a gente vai seguir com a lógica de perguntas, então a Tainá e a Moana, que está ali, estão com papeizinhos, então vocês podem chamá-las, que aí no fim da sessão a gente tem 20 minutos reservados para as perguntas do público. Obrigada. Boa mesa. Valeu. Salve, gente. Boa tarde. Para quem é de boa tarde. Vou reforçar isso que a Yara falou. Vamos tentar ser um pouquinho rigoroso com o tempo, para franquear a participação de vocês, né, com as perguntas e tal. E vou direto ao ponto. Começando a conversa aqui com Lia. Posso chamar de Alexandre ou Alex? Alex, tá. Veja só, essa pergunta, se vocês repararem no programa, ela tem uma coisa interessante. A única mesa, eu acho, talvez é engano meu, mas que começa com uma pergunta, né? Que é o que deve à branquitude. Fazendo quase um trocadilho, essa é a pergunta do milhão, né? O que deve à branquitude? Mas eu acho, e eu queria começar a mesa um pouco assim, que a gente podia tentar terminar com a pergunta, e ela até serve também para o público pensar. Por que eu estou dizendo isso? Eu quero dar um passo atrás, antes de fazer essa pergunta, por duas razões. A gente brincou um pouco, combinou um pouco o jogo para vir para cá, e a gente notou uma coisa. Essas duas palavras, branquitude e reparação, elas são, brincando de novo um pouco com a expressão, elas são quase caçulas na gramática das relações raciais no Brasil. Quem conhece, sobretudo, os estudos sobre relações raciais, no léxico do ativismo e das reivindicações negras, evidentemente não, ou menos, mas branquitude até que sim. Mas, no geral, eles são dois termos que eles vão começar a ganhar tração nas últimas décadas. A gente, assim, você tem no Brasil uma série de intelectuais, o Brasil é um país de referência no mundo inteiro em historiografia da escravidão. Tem um bocado de historiadoras e historiadores aqui que não me deixam mentir. Você sai para fora do Brasil para discutir escravidão, sei lá, na Turquia, por exemplo, e as pessoas leem historiografia da escravidão brasileira, porque a gente tem uma série de teorizações e de trabalhos que são importantes. Então, no Brasil, já se estudou de tudo no que diz respeito às relações raciais. Por exemplo, se estudou muito tempo eugenia, se estudou muito tempo branqueamento, mas a ideia de branquitude ela é muito mais recente. A gente, quem foi educado aqui ao longo da década de 80 e 90 nas escolas e mesmo nas universidades, não ouvia nem falar disso. E, no entanto, a gente tem agora essa palavra, ela se tornou
quase onipresente. E me parece que ela está um pouco dada demais. A mesma coisa acontece com reparação. A gente falava de segunda abolição, mas o debate sobre reparação, você entender o que é reparação, para além de você pensar, estudar a história do negro nas escolas é reparação, história indígena é reparação, ações afirmativas é reparação, em tese, como a sociedade é completamente estruturalmente branca, qualquer coisa que a gente fizer pode, forçando, às vezes sem forçar a barra, ser chamado de reparação. E isso pode ser um problema. Então, eu estou levantando aqui, eu estou dizendo aqui, eu acho que tem umas pontas soltas, talvez, no debate, que a gente vai tentar cobrir. E aí, para isso, eu queria começar exatamente com essa pergunta. Pensando uma última observação para passar para a Lia, que a gente também estava conversando disso, por conta até do que o Saloma estava falando, do espaço em que as pessoas negras foram conquistando hoje em dia, por conta das mídias digitais, você tem uma hiperexposição de uma série de pessoas e de conceitos o tempo inteiro. Tem vários conceitos que eles estão se desidratando muito rápido. Eles são usados com tanta frequência, mobilizados com tanta frequência o tempo inteiro, que antes que eles ganhem alguma robustez conceitual, eles já vão perdendo força. Então, talvez, dando um passo atrás, um passo inclusive atrás com relação ao que o Bispo falou, se a gente precisa ou não de teoria e tal, vocês estão vendo, estou encaminhando uma mesa muito mais careta, em alguma medida, eu acho que a gente pode substituir, talvez, a teoria pela imaginação, mas dá para a gente pensar numa imaginação teórica ou numa teoria imaginativa, são coisas que podem interessar, mas, sobretudo, pensar qual é a melhor maneira, não sei se talvez seja a melhor maneira de perguntar, da gente delimitar do que a gente está falando quando está falando de branquitude, e eu vou começar com a Lia, para depois fazer uma pergunta muito parecida para o Alex. Sabendo disso, o que significa pensar reparação, não só, digamos assim, o exemplo concreto da reparação, mas a reparação de um ponto de vista abstrato, de um ponto de vista moral. O que isso significa? É isso. Bom, dá para ouvir? Boa tarde a todas e todos. Obrigado, Fernando. Um prazer estar aqui. Obrigado por Ibirapitanga, mais uma vez, convidando. Em nome da Yara, do André, de toda a equipe. Obrigada, Luciana. E também muito feliz de estar aqui com Alex e Fernando, companheiros aí. Bom, conceituar a branquitude, né, me levaria um grande tempo, mas eu acho que há formas da gente resumir rapidamente, né, e pensar que só há como pensar o conceito de branquitude como um construto de poder. Absolutamente, a branquitude está relacionada a um construto de poder que posiciona os brancos dentro da estrutura social, nos lugares mais altos da hierarquia social, sem que isso seja visto como privilégio de raça. Ou seja, há aí, neste ponto, né, uma diferença entre o que é ser branco e o que é a branquitude. A branquitude ela é esse construto de poder advindo de 500 anos de expoliação, expropriação, colonização, né, dos povos do mundo, indígenas, negros, etc. e tal, que traz um acúmulo de riqueza econômica, principalmente, mas que vai desvelar em todas as estruturas de poder, como economia política, jurídica, e também na produção de subjetividade, que é a parte, né, da onde eu venho, que é a psicologia. Mas é uma estrutura de poder que, ao colocar o branco nessa posição, normaliza a ideia do branco como um indivíduo que tem, na sua emanência, ou como se tivesse internamente aquilo que é advindo da ideia de raça como um lugar de superioridade, né, na ideia de competência, na ideia de inteligência, na ideia de civilização. Ou seja, essa falsa ideia construída historicamente, mas que vai perpetuando e que vai estando no tecido social em todos os pontos, né, de uma sociedade eurocentrada. E aí, né, eu acho que para a gente fazer uma vai e volta, né, eu defini rápido essa ideia de que a branquitude é um campo de estudos, né, e a gente pode pensar os estudos críticos da branquitude, e que só faz sentido dentro da luta antirracista,
Por favor, não me venham com tese de subjetividade branca, minha vida de Sinhá, né? Eu estou falando como alguém que orienta teses e dissertações e que começa a aparecer várias, né, de branquitude, e que começa a pensar o sujeito branco. Esse sujeito branco não interessa a ninguém, porque ele já está no centro, né? Ele já está na novela da Globo, ele já está no Leblon, ele já está como ideal de beleza. Os estudos de branquitude só fazem sentido dentro daquilo que é uma agenda, né, antirracista. Então, ele tem um campo de estudos, mas ele tem, né, aquilo que ele é, uma ideologia, um construto de poder, e também que vá conduzir uma ideia de uma identidade racial branca como uma ideia de norma, né? Acho que esses são os 3 pontos básicos, mas vamos nesse bate, vai e vem para a gente fazer uma mesa aqui dinâmica. Boa tarde. Agradeço à Fundação Ibirapitanga pelo convite, pela possibilidade de pensar um pouco essas coisas com vocês. E eu vou, já que Lia foi diretamente ao assunto, eu vou aceitar a provocação de Fernando, que ele colocou em 2 estratos. Não é um extrato do próprio tema, que é a branquitude, mas um outro extrato que também é fundamental, que é a comunicabilidade dessa experiência através da linguagem. Né? E aí ele diz que é a mesa mais careta, porque certamente é a mesa mais teórica. Então, eu sinto a necessidade de me posicionar um pouco, né, sobre isso, para que vocês entendam de onde é que eu venho. Né? E aí a minha fala tem uma dobra muito diferente das outras que nos antecederam, né, das outras mesas que nos antecederam, porque, se vocês bem notaram, todas essas falas, todas as pessoas que falaram, de alguma forma, pressupunha não só uma experiência de memória, mas uma experiência comunitária. Né? A nossa mãe que nos abriu e que nos saudou, né? Uma comunidade religiosa, o Negro Bispo, né? De uma comunidade quilombola, e mesmo Conceição Evaristo, na qualidade de literata, ela tem um poder que a maior parte de nós teóricos não temos, que é inventar mundos, inventar povos e inventar comunidades. Né? E não apenas Conceição Evaristo. Por exemplo, ultimamente, uma as melhores comunidades, né, que eu tenho visto ser inventadas aqui no Brasil, elas devem a Eliane Alves Cruz. Né? As pessoas, os tipos negros, né, os tipos que aparecem ali na literatura dela, são outros povos. Não é? Povos que aparentemente vieram da África, mas a energia e tudo aquilo é uma reinvenção que ela faz a partir daí. Então, há uma experiência comunitária ali. E eu preciso anunciar para vocês que a minha experiência de fala é, infelizmente e necessariamente, uma experiência insular, porque eu venho de um lugar, né, que é a universidade, que nós já fomos, de alguma forma, já entramos ressabiados desde que a gente conhece a FANON, né, como um congresso da cultura, mas é uma experiência insular porque a universidade não é comunitária, a lógica dela é condominial. E mesmo que ela tenha coletivos negros dentro, eles não respondem a uma lógica comunitária. Eles entram na disputa de poder da universidade da mesma forma que os outros. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque num seminário onde a discussão é sobre memória, eu venho de um lugar onde o que me sobrou não foi a memória. O que me sobrou foi o arquivo. E a forma de eu me ligar ao passado não é através da minha memória, que foi partida, fraturada de várias formas, não apenas pela universidade, mas pelo protestantismo que minha família fez, não é eu professar, e quem sabe que quando você desde infante, né, num determinado lugar, você é porque foi. Você sai da coisa, mas a coisa não sai necessariamente de você. Então, é nesse lugar da escritura, nesse lugar do livro e nesse lugar do arquivo que, efetivamente, as minhas relações ocorrem. Mas eu não sou alguém, eu posso ter embranquecido em várias coisas, vocês podem avaliar, mas não na experiência epistemológica. Por quê? Porque o arquivo, para mim, não se confunde com a experiência. Assim como há um ditado oriental que diz o dedo aponta para a lua, mas ai de quem confunda o dedo com a lua, na minha cabeça o arquivo aponta para a experiência, mas ele não se confunde com a experiência. Mas ele indica, ele orienta e ele me leva até lá. Então, eu passei 2 anos e meio da minha vida estudando um filósofo que falava de tipografia e não sabia por quê. Depois de 2 anos, eu descubro que minha mãe foi tipógrafa, que meu tio foi tipógrafo, mas Machado de Assis também foi tipógrafo, Lima Barreto é de uma família de tipógrafo, e uma experiência singular minha, de uma leitura, se transforma numa experiência coletiva de uma família e de uma comunidade.
Então, embora eu não possa ter acesso a determinadas memórias, a memória ancestral, por exemplo, o arquivo me leva também a uma experiência que é posterior à africanidade, mas que me marca muito mais. Independente de eu ter uma relação ancestral ou não, eu sou negro. E isso não me dá, se não me dá uma memória histórica, me dá uma memória sociológica, né? Por que eu estou dizendo isso? Parece que eu estou fazendo um longo desvio e que isso não tem nada a ver. É porque é justamente desse lugar de arquivo que hoje eu percebo que a branquitude e a reparação, como termos que eu pude pesquisar, né, eles são recíprocos, eles se pertencem, né? O que eu gostaria de deixar de primeiro é que, se a gente pensar a relação da branquitude com a reparação e a negritude com a reparação, articular negritude e reparação numa mesma frase é um oxímoron, é um paradoxo, né? É algo que efetivamente parece não cumprível. Mas branquitude e reparação parece que são coisas que são recíprocos. E por que eu estou falando isso? Pedindo licença a Lia, não é, para falar sobre a experiência da etnicidade judia, que é justamente a possibilidade do judeu pós-Segunda Guerra Mundial, pós a experiência do Holocausto, experimentar um processo de branquitude, não é, que levou a um processo de reparação. E esse processo não é possível pelo simples fato de que pessoas pretas e pardas não podem passar por um processo, né, uma parte dela não pode passar por um processo de branqueamento. Então, a primeira coisa que eu diria é o seguinte: essas duas questões que você coloca, na minha percepção, elas se pertencem. Branquitude e reparação é uma experiência possível, enquanto negritude e reparação, não. Valeu. Bom, acho que começamos bem. Gostei dessa. Da Lia também. Queria avançar, Lia, para uma outra pergunta, que aí se a gente começa de onde você está dizendo, beleza, é importante a gente entender a branquitude como esse construto de poder que se afasta, em alguma medida, ou pelo menos não se confunde necessariamente com o indivíduo branco. Uma coisa que eu queria te perguntar, você fala de poder, e eu gosto, porque fica aqui uma coisa que eu estava pensando, a gente fala bastante entre a gente, é um vocabulário importante dentro do ativismo e da reflexão política sobre a escravidão, a gente fala muito de crime. E a ideia, evidentemente, do ponto de vista moral correta e quase que indiscutível, de que a escravidão é um crime contra a humanidade, como o Edson falou, um crime de lesa humanidade. No entanto, é o que eu estou dizendo, eu vou criar arestas para ver se a gente consegue aparar essas arestas. Talvez elas sejam coisa da minha cabeça. Primeira coisa, a ideia de crime, ela tem ela indica uma coisa muito circunscrita, uma coisa muito específica, uma coisa com autoria. Tem um autor que eu não me lembro, porque eu só me lembrei da frase quando eu cheguei aqui, que diz que um crime que dura 3 séculos e meio, 4 séculos, é difícil de ser percebido como um crime. Ele é a ordem natural das coisas, e você entender a ordem natural das coisas como um crime fundamental é um exercício cognitivo que é difícil da gente fazer. Então, isso para dizer o quê? Que tem algumas coisas que a gente faz e que a gente repete e que a gente acredita que precisam, talvez, de um polimento. E aí o que eu ia te perguntar, com relação a isso, a gente entendendo a negritude como poder e a gente entendendo a escravidão como esse exercício desse poder o tempo inteiro, faz ainda assim, a branquitude faz ainda sentido, ou se sustenta, talvez, ou teria um outro melhor caminho para que a gente pudesse entender o exercício de poder como exercício do crime? Porque se a ordem do mundo é uma ordem assim, imanentemente, inerentemente criminosa, é evidente que vai ficar difícil da gente sacar efetivamente o que é o crime aí, porque as inversões acontecem com uma certa frequência. Eu acho que tem aí, talvez, um campo para a gente trabalhar, inclusive de fazer o que o bispo estava sugerindo. Talvez a gente precise de novos vocabulários para poder, novas palavras, talvez neologismos, para poder dizer o que é as coisas que a gente quer dizer, porque a linguagem que a gente herdou do direito ocidental talvez não esteja dando conta.
Vou aqui na livre associação. Eu gosto de pensar que a branquitude ela é um construto, como diz um nego bispo de manhã, que só cabe um. Ela é mono. Então, como só cabe um, e aí, né, pensando Cida Bento na ideia de um narcisismo de que só pode ser igual a si mesmo, ela por si só é criminosa, porque ela é obrigada a matar os outros na sua sobrevivência, onde só cabe um. Matar no simbólico, matar na cultura, no etnocídio dos povos indígenas e matar propriamente dita, como vem fazendo há 500 anos. A questão central é que, por ser uma identidade construída na ideia de crime, de expropriação, expoliação, o enriquecimento de 500 anos a partir, né, do trabalho do outro, né, e que isso não é visto como crime, é a questão central que a gente vai pensar, e aí trazendo o contrato racial do Charles Mills, que é a supremacia branca. É o que define a sociedade ocidental sem ser nomeada como tal. Então, também um crime não nomeado como tal, mas o fundamental é que, se a gente pensar o momento que a gente está histórico agora, quando ela resolve entrar naquilo que é a ideia de reparação, já que a branquitude se construiu a partir da expropriação, ela não entende a reparação como aquilo que é devolver minimamente ao que se deve. Ainda assim parece que está num lugar de superioridade fazendo um favor. Não é num lugar de dívida, não é num lugar de dívida impagável da qual a branquitude, né, está, porque é impagável, mas ela aparece como um lugar que repõe a superioridade, num lugar que eu decido como dou, da forma que dou, se vou dar ou não vou. O fato da gente pensar que as instituições estão, como a universidade na qual eu faço parte, ou como as fundações, a própria filantropia, etc. E tal, um monte de branco reunido, pensando se vai ser antirracista, é o próprio racismo. Porque numa sociedade em que tem 56% de pessoas negras, a possibilidade de pensar se vai reparar ou não, e se vai ser antirracista, está com a caneta na mão, só branco, só pode ser explicado que ela está se reproduzindo na ideia de mais um crime. Então, assim, é um lugar que precisa realmente ser desconstruído tal como, né, foi. Boa. Eu vou devolver para você a pergunta, vou pegar daqui e vou devolver para você, mas com um adendo, na verdade. Porque foi interessante o que você disse. Isso que Lia fala aqui, que esse espaço que detém o poder, e que detém a caneta, e que detém o dinheiro, e que pode, inclusive, propiciar uma ocasião como essa para a gente, porque também tem isso, né? De como é que funciona, evidentemente, a circulação e o financiamento. Se precisa, né? Agora, tem uma confusão grande, não, eles se confundem, em alguma medida, de você pensar quem é o detentor do poder, e um pouco Saloma falando de quem os donos dos grandes, sei lá, das 5 big techs do mundo, com a própria estrutura do capitalismo, e com a própria estrutura não do capitalismo brasileiro. Isso talvez seja importante. Com uma certa frequência, a gente tenta circunscrever o problema do racismo como se fosse uma questão de vontade política no Brasil, e que, se a gente tivesse a vontade política de reconhecer determinadas coisas, a gente poderia, então, essa sociedade seria antirracista, a gente ia mudar a lei X ou a lei Y, sem, em alguma medida, entender que esse racismo de que a gente está falando, esse poder, ele está completamente entrelaçado com as estruturas de um capitalismo que extrapola o Estado-nação, não só do Brasil, mas de todos os outros. Então, quer dizer, fazer uma reparação efetiva que entrasse aí e pensar que se a branquitude se confunde com o capitalismo, é como se a gente estivesse perguntando qual é a utopia do século XXI. Porque a gente, se as utopias do mundo europeu
do iluminismo europeu, sejam elas as socialistas, as comunistas e as etc., elas não funcionam mais? E se o neoliberalismo, em alguma medida, virou o fim da história, efetivamente? E aqui vai a pergunta para você, porque eu gostei muito do que você disse, dessa perspectiva comunitária e olhando para um passado de resistência que a gente vê projetado nas salas de todos os outros que estiveram aqui. A gente consegue olhar para o passado e falar, porra, a gente tem repertório para andar. E aí a minha pergunta, que se entrelaça com isso da branquitude de capitalismo, é o seguinte, veja, e se essas experiências de olhar para o passado, eu vou usar uma palavra problemática aqui, talvez não seja bem o caso, mas de uma certa romantização de um olhar para a resistência do passado, para a resistência comunitária, etc., porque ela está sujeita a isso, sobretudo a uma performance pública disso. Vovó Ceci falou um pouco disso, quando ela está falando da maneira que as pessoas usam as tranças e etc., que você tem vários níveis que pode ir da banalização a uma comodificação, como o Saloma estava falando, de como é que isso vira mercadoria, a uma romantização, uma espécie de sonho, se olhar para esse passado não for mais suficiente. Se ele não for, porque o que nos interessa, né, é o devir. Fala, beleza, estamos aqui, que a gente está em que corre. Se olhar para esse passado não for mais persuasivo o suficiente. E isso, eu acho que eu estou te perguntando isso, que eu acho que isso tem acontecido. Se a gente olha as letras de funk, que a molecada preta está cantando na periferia, se a gente olha o que está acontecendo, a galera não está tanto olhando para o passado e evocando as experiências de resistência para andar. Assim, existe uma possibilidade de que o horizonte da resistência radical, mas que olha para o passado, não sirva mais para a gente pensar o futuro? Se for assim, fechando, desculpe, como é que a gente pensa reparação? Se essas experiências, se esse repertório não for mais persuasivo, se ele não oferecer essa utopia para o século XXI, como é que a gente faz? Muita coisa. Essa questão que você pergunta sobre, antes de decidir ou não se deve continuar escavando o passado, com quais termos a gente deve escavar, né? Eu acho que esse é um dos grandes problemas da linguagem, porque eu acredito que ela também é racializada, né? Então, todos os temas que a gente está colocando aqui, branquitude, negritude, reparação, até mesmo a política de reconhecimento, né? Nós não falamos, talvez todos os coletivos negros queiram políticas de reconhecimento, mas o fundo teórico da política de reconhecimento é a dialética do reconhecimento de Hegel. E a relação de Hegel com essa dialética é completamente inversa ao que aconteceu com Haiti. Embora hoje já existam estudos que mostram a relação entre Hegel e Haiti, o que houve no Haiti em termos de revolução foi um jogo de tudo ou nada. Tá? Chegou um momento que não era possível diálogo, não era possível convivência, um é demais e os negros decidiram que os brancos eram demais. A dialética do reconhecimento, ela tira essa coisa do um e coloca a dialética, né? É nessa interação do senhor e do escravo. E mais do que isso, o escravo sendo senhor de si mesmo, ou seja, continua sendo um escravo, mas que é capaz de exercer o autodomínio. Não é? Que efetivamente todas as nossas políticas de reparação, elas são pensadas. Então, é possível pensar uma saída com um começo tão comprometido como o que o Hegel nos coloca? Isso é um ponto. O segundo ponto, eu acho que acessar o passado, seja pela memória ou pelo arquivo, tem a sua experiência de vitalidade, para pensar aqui o que o Negro Bispo colocou, né? Por exemplo, eu não vou falar da memória, porque o Negro Bispo, a Conceição, colocou aqui, mas existe uma literata norte-americana chamada Octavia Butler, que de vários livros que ela tem um chamado Kindered, né? Que é a coisa mais preciosa para mim dos livros dela, porque é uma mulher negra da década de 70, 1970, que, numa situação, começa a ser remetida fisicamente para o passado oitocentista, no seio de uma família escravocrata, que ela depois descobre que é a dela, porque ela é fruto de um estupro de uma mulher negra para um homem branco, e ela simplesmente é do século XX. E o que é que ela faz? Ela vive melhor do que os outros negros, porque, embora ela não tenha a experiência da escravidão, ela conhece o arquivo da escravidão. Então, todas as escaramuças, todas as estratégias do branco e dos negros, ela conhecia e ela usava isso, não é, a seu favor.
Então, eu acredito que, sim, o arquivo e a memória ela pode funcionar nesse sentido. Mas aí eu acredito que tem duas coisas. A gente precisaria fazer uma diferença entre uma memória histórica que exige a minha ligação com a ancestralidade, e essa eu acho que nós podemos aderir ou não. Eu fico pensando, por exemplo, em todos os meus irmãozinhos negros e negras que são evangélicos, que não conseguem se reconhecer na ancestralidade, mas que reconhecem que são marcados dentro da igreja pela racialidade. Então, para essas pessoas, eu não preciso de uma memória ancestral, eu preciso apenas da memória sociológica. O racismo está aqui, está presente, e na relação com a ancestralidade não existe nem relação diretamente nem inversamente proporcional. Eu não serei mais negro se eu for mais ancestralizado. Inversamente também, se eu for menos, eu não serei mais negro em relação à polícia. Então, ser negro basta. E me parece que a gente precisa produzir, antes de pensar em uma reparação, uma política do acordo mínimo. O que é que eu preciso saber, minimamente, para que a gente possa acordar, sendo de qualquer religião, de qualquer credo? O fato inequívoco de que eu sou negro. Isso, para mim, já é suficiente para a gente fazer um acordo. Tá? Qual foi a terceira questão que você colocou? Assim, teve um terceiro desdobramento. A questão fundamental era da relação entre olhar para o passado e projetar a utopia para o futuro, pensando que o capitalismo está no meio, né? E a identidade que está no meio, o identitarismo está no meio. Exatamente. Me parece que o identitarismo, nós temos aí talvez dois problemas com o identitarismo. Não é? Primeiro é que ele não consegue convencer o mundo de que há uma identidade branca e que ela apaga, não é, por causa da sua pretensão universal. Não é? E, por outro lado, ele nos desagrega porque o identitarismo só pode ser ancestral. Não é? Quando me parece que o mínimo que a gente precisa do identitarismo é a identidade da superfície abissal, que é essa pele negra, que ela, por si só, ela consegue fazer não apenas uma separação fundamental, mas uma separação inacessível, intransponível. Não é? E aí eu continuo dizendo, me parece que o termo reparação talvez não seja aquele que nós devêssemos lidar. Daí a ideia do grupo de pesquisa se chamar Desaillet. Aie, que todos conhecem, né, de mundo, o Ile Aie, né, essa ideia de um grande mundo. E eu uso a partícula 10, que é a partícula portuguesa, para dizer desmundo, e desmundo é mundo não desejado. Aie foi o primeiro mundo não desejado da modernidade, e um mundo não desejado para que esse mundo pudesse funcionar. Então, me parece que a discussão sobre a reparação, ela traduz uma saída impossível, porque nós não estamos... A democracia não funciona de forma... Gostaria de discordar fraternalmente do professor Edson. Não há problema no funcionamento da democracia. A democracia funciona muito bem. Ela foi feita para funcionar não cabendo determinados... Não tipo de humanos, mas tipos de gente. Determinados tipos de gente. Então, ela está funcionando tranquilamente. E aí eu fico pensando sobre essa questão da reparação, se há memória... porque a gente está pensando muito na memória, mas se há uma memória na branquitude ou nos brancos sobre crime. Entende? Isso eu estou perguntando, Lia, perguntando inclusive se há, no sentido de se ela é recalcada, se ela é alguma coisa, ou se efetivamente não há. Por quê? Porque a Hartmann, Saidia Hartmann, ela tem um estudo muito interessante sobre mulheres escravas no século XIX nos Estados Unidos que entravam na justiça contra os seus senhores porque elas foram estupradas. Nenhuma delas ganharam as ações. Por quê? Porque na compreensão do juiz, para que haja estupro, é necessário que não haja consentimento. Haverá estupro todas as vezes que uma mulher não consentir no ato sexual. Como a escrava era um objeto, era um bem, uma propriedade, ela não gozava de estrutura de consentimento. Logo, ela não podia ser acusada de violência. Então, a pergunta é, o fato de eu, negro, achar que eu sofri um crime, necessariamente tem uma contrapartida do outro, que encontra na sua memória, recalcado ou como for isso, me parece que não existe essa inscrição na memória. Eu tendo a concordar, mas eu vou voltar aqui para a Lia. Quer responder direta? Vai lá. Pode ser.
Bom, em 20 anos entrevistando brancos, eu acredito que há um processo entre, para quem não sabe, eu sou psicóloga, tá? Aquilo que é a negação e a denegação. E aí, no primeiro sentido, a negação só é possível quando você sabe que é. Só é possível negar alguma coisa que você sabe que existe. O Freud, ao falar de negação, ele vai dizer o seguinte, ele vai dar um exemplo bem rápido, que tem alguém contando um sonho e que o Freud pergunta, e quem era? E o paciente responde, não era minha mãe. E Freud diz o seguinte, retire o não. Porque se a pessoa respondeu isso, esse é o conteúdo que está lá. Então, você só é possível negar quando você sabe que é. Quando a gente diz que alguém está negando a negritude, é uma pessoa que sabe que é negra. A denegação seria quase algo psicótico, em que aquilo não está como presença. Então, o crime por branco, ele aparece, às vezes, entre negação e outras denegação. Denegação no sentido de que o sentimento de que aquilo é meu por direito e que o outro não é humano, ele confere a produção de humanidade da modernidade. A ideia de modernidade e de humanidade construída na modernidade não cabe ao negro, não cabe ao indígena. Então, é uma humanidade que não há possibilidade de reconhecimento, a não ser que você construa outra ideia de reconhecimento e outra de humanidade. Dentro dessa humanidade construída, só cabe o Ocidente branco, porque ela é construída em oposição ao outro. A ideia de que a tecnologia é branca, a civilização é branca, a inteligência é branca, e isso é humanidade, e isso é civilização. Então, nesse sentido, há uma denegação, porque assim, você não comete um crime com outro que não é humano, nesse lugar. No outra possibilidade, né, que é pensar, isso eu estou falando da denegação. A negação é aquilo que a gente vai encontrar no medo branco, ou naquilo que foi o medo da haitianização do Brasil, ou naquilo que a gente encontra no racismo mais extremo de Salvador, da Bahia, em que os brancos conseguem ser rispidamente aqueles que estão detendo cada vez mais o poder, porque eles sabem que a população maior é negra e que, se essa população for pegar o que é por direito, né, não cabe a eles nesse sentido, porque é tudo expropriação. Né? Salvador é mais parecido com o apartheid da África do Sul do que qualquer outro lugar, se a gente for pensar no que é o poder branco numa cidade negra. E aí, no caso de Salvador, eu acredito que é negação mesmo. Eles sabem que estão em dívida. E que, cada vez mais, eles são mais detentores, mais violentos no racismo. Por isso, um assassinato em massa dessa forma, porque é preciso manter esse poder. Neste caso, há um conhecimento de que estou em dívida, ou que a Lélia Gonçalves vai falar. Acho que essa mulher pega essa bolsa e coloca bem perto dela quando eu passo, porque, no fundo, ela sabe que o que está lá dentro é meu. Então, eu acho que passa entre esses dois processos. Eu quero continuar assim a conversa. Eu vou devolver um pouco a conversa. O negócio aqui está realmente livre associação. Conforme a gente vai conversando, as perguntas vão surgindo, vou fazendo. Isso que a Lia fala, a gente realmente está bastante habituado a ouvir, e de fato inclusive digamos assim, do ponto de vista dos estudos, essa desumanização da pessoa negra, né? Essa ideia de que não há crime porque esse outro não é humano. Se não é humano, o nosso sistema, digamos assim, a nossa jurisprudência só quer dizer, era, né? Só conta crime se o outro é humano. Mas aqui a gente tem dois problemas, talvez. O primeiro, e o mais evidente, é que se eu chegar, vou brincar um pouco, estou morando aqui no Rio, em Copacabana, mas se eu chegar em Osasco e falar para qualquer camarada meu lá, mano, você não é humano. O cara fala, velho, você está muito louco. Esse papo de que as pessoas negras não são humanas, ele é, ao mesmo tempo, evidente para a gente, discutindo aqui, mas ele é ininteligível para a pessoa que é humana, porra.
Você cresceu humano, você está ali, você fala, mas como assim eu não sou humano? Eu nunca nem... Quem é que está falando isso? Eu falo, é a Lia lá. Falou lá. Você não vai entender, tá ligado? Então tem essa primeira aporia aí, que essa desumanização ela é difícil de entender o que é esse não ser humano. Essa é a primeira pergunta que eu queria, sei lá, te ouvir a respeito disso. Como é que se resolve isso? Que ao mesmo tempo em que a gente coloca isso como uma coisa muito evidente, quase um lugar comum entre a gente, né? A gente fala disso assim e, na verdade, você chega para conversar assim, para falar, porra, velho, eu não sei nem do que você está falando. Eu sempre fui gente, continuo sendo, falo, ando, faço coisas e tal. Primeira coisa. A segunda coisa... e aí coloca em xeque a ideia do crime, né? Então deveria ser crime, porque evidentemente a gente se sente assim, se coloca assim e esperamos que somos recebidos assim, interpretados assim. Ou então tem uma dissonância cognitiva aí, para voltar no Charles Mills, muito cabulosa, que não é possível que a gente se coloque assim e não se entenda, não seja entendido assim. O segundo lado da questão é se a gente pensa o desenvolvimento da modernidade, democracia, todas as coisas associadas, inclusive ao avanço do capitalismo, tecnologia, modernidade, internet. A gente tem um mundo correndo, se desenvolvendo, não sendo visto necessariamente como branco, que é, em tese, o próprio perpetrador do crime. A gente tem visto um longo debate atual sobre, por exemplo, sobre alimentação e ultraprocessados. Mas como é que a pessoa vende veneno no mercado e isso não é crime? Deveria. Pois é, mas não é. Pois é. E ninguém consegue falar que vender ultraprocessado na gôndola do mercado é crime, mas que você vender uma erva natural no morro não é? Como é que essa turma não entende isso? Então, para dizer que tem um peso da modernidade, digamos assim, como o desenvolvimento natural do mundo, vinculado à tecnologia, vinculado à medicina, vinculado a todas as coisas, esse microfone, todas as coisas que fazem com que o mundo seja, que é difícil, de certa maneira, falar, gente, esse é o crime, esse é o poder do que eu estou falando, que é o crime que mata as pessoas. Porque se é assim, de novo, 2 vezes, se a branquitude se confunde com a modernidade, que se confunde com o capitalismo, que se confunde com a ordem natural das coisas, como é que a gente vai... que tipo de movimento, digamos assim, ou de pensamento, ou de retórica política, ou de utopia, a gente precisa mobilizar, e aqui eu estou tentando pensar junto, para convencer de que o crime é o que está acontecendo aqui, inclusive agora, entre nós 3, e com vocês de cúmplices. E aí eu acho que eu vou pegar o Alexandre para falar, né? Na ideia do consentimento, partindo daquela cena, né, do afropessimismo, quando ele vai explicar que uma garrafa amassada não precisa consentir, né? Ele fala, é um livro chamado Afropessimismo, e nessa cena do estupro que o Alex está dizendo, né? Obviamente que a pessoa que nasce, cresce e sente, e ama, e tem filhos, e tem sonhos, e tem desejos, sabe que ela é humana. Mas a questão da relação de poder é a questão de quem retira a humanidade, que é uma estrutura de poder tão violenta em que o outro, saber que é humano, não confere uma posição de diálogo. As pessoas que estavam indo a campos de concentração, e aí voltando ao que você tinha me remetido, virando pó, pessoas andando em fila para virar pó, sabiam que eram humanas. Mas quem manda ela para o campo não considera a ideia de humanidade. Então, assim, como é que a gente vai pensar a estrutura de poder e dominação que está ligada a uma supremacia econômica, política, que se você sair falando, eu sou humano, como diz, né? Eu sou humano, a estrutura jurídica inteira está para te dizer que você não é, que é o processo de racialização que não para de acontecer diariamente. A questão central não é pensar que a raça foi feita no 19, que ela foi inventada no 19 como uma resposta aos 500 anos de expropriação. É entender como que ela se faz aqui, nessa mesa agora, aqui neste lugar. Porque ela precisa ser todo dia, uma estrutura para existir, ela precisa que os seres humanos peguem aquela
máquina e vão rodando. Não existe, eu sou da psicologia social, não existe estrutura sem gente. Não adianta alguém falar o racismo é estrutural. O racismo estrutural não funciona sem um monte de gente fazendo assim na manivela. E quem faz assim na manivela é quem tem poder para fazer assim na manivela. O outro vai lá com aquela força, estou voltando na manivela. Mas a estrutura é essa. Né? Então, como é que duas pessoas que não partem do mesmo pressuposto do que é reconhecimento e que é humanidade, pode chegar à mesma conclusão do que é crime? Né? Então, aí está posto a questão. Só é possível reconhecer o crime se parte do mesmo pressuposto de humanidade. E talvez a questão que eu acho que está sem saída no Fanon, e aí para a gente pensar reconhecimento, e que não tem uma saída, é que não é possível pedir para reconhecimento para aquele que não pode dar. É isso a ferida narcísica. A pessoa só pede reconhecimento para aquele que retirou o reconhecimento. Mas, se ele pudesse dar, ele não tinha retirado. Então, quando a ferida fica muito grande, é que você está pedindo, olha, eu estou considerando que é crime. Isso é crime, reconheça que é crime. Se essa pudesse considerar crime, o crime não tinha sido feito. Então, o sem saída é esse lugar. Como é que você pede reconhecimento para aquele que não pode dar? Não sei. E para quem eu não quero, eventualmente, nem pedir porra nenhuma, às vezes, né? Então, Lia, eu fico pensando muito no poder dar, e a gente sempre vai transformar isso numa perversidade muito consciente, mas eu fico pensando exatamente isso. O racismo como um diagrama de época, né? No sentido de que a nossa relação com o mundo é de partilha do sensível. Né? A gente partilha o sensível, e a partilha do sensível significa que nós somos essencialmente vitais. Existe uma energia do mundo que, se a gente não se apropriar, a gente simplesmente deixa de existir. E nessa relação que estamos aqui, supõe-se que eu, Fernando, você, somos todos concorrentes numa disputa para a retirada dessa energia. O mau encontro colonial, ela faz uma dupla redução. Né? A primeira redução, eu já não sou mais concorrente. Eu sou a própria energia, né, que pessoas dispõem para se enriquecer. Então, a primeira redução é isso. Eu sou carne, eu sou alimento, eu sou energia. Né? De modo que eu acho que nem o Rapa, nem a nossa diva, que morreu há pouco, que cantava a carne mais barata, Elza, não estão metaforizando quando elas dizem a carne mais barata do mercado é a carne negra. Não é metáfora. Tá? Então, essa redução energética. A segunda redução é eu sair do parque político, do parque humano, para essa experiência de um retorno à natureza animal. E aí eu acho que, nesse aspecto, nós temos um problema de partida. Quando a gente fala assim, precisamos parir novos termos, aí a gente pensa, a gente tem que parir um outro termo para pensar negritude, branquitude, isso e aquilo, mas a gente mantém um termo como se ele não devesse entrar na discussão, que é reparação e reconhecimento. Não é? A gente discute a animalidade como um problema, isso e aquilo, mas a gente não discute o humano como problema. A gente só quer entrar, fazer parte dessa experiência humana. Mas, hoje eu tenho a percepção que o humano não deveria ser naturalizado e que a gente tem que pensar que o humano que nós somos é um processo também histórico. Ou seja, houve uma série de técnicas ao longo do tempo que determinados animais forjaram sobre si mesmo e que isso foi, ao mesmo tempo, domesticando a animalidade dele e produzindo uma qualidade nessa animalidade, que é a qualidade do humano. Então, não existe o humano como o humano, existe um animal humano. O que me parece que a racialidade é uma técnica de produção contrária. Ao invés de ela ser uma técnica de administração do animal para produzi-lo cada vez mais um animal humano, é uma técnica que faz você recuar dessa qualidade para a mera animalidade. E aí que vai sair a estrutura do crime, aquela coisa toda, porque quando eu volto para a animalidade, eu perco a fala, né, e eu tenho voz. Eu sou alguém que posso comunicar apenas o que me dói e o que me deixa alegre. E o termo claro hoje, que para mim deixa assim, muito evidente que não há política para a gente, é o fato de que desde que se inventou rede, que nossas dores puderam ser comunicadas, a expressão política que foi criada e técnica que foi criada para as nossas dores é mimimi. Não há palavra.
não é uma palavra, mas é um conceito. É um conceito, o conceito de que aquilo ali não experimenta uma fala. E me parece que a pergunta de Spiva, que pode o subalterno falar, é justamente isso, a impossibilidade do que eu estou falando ser levado em consideração na comunidade política, porque o político é fundado sobre a minha exclusão. E aí talvez seja o dado mais difícil da gente pensar. Como o político é fundado na exclusão. Então não há uma democracia para reparar, ela funciona muito bem. E ponto. Gente, olha, quanto tempo que a gente tem que eu perdi um pouco aqui o pé? Meia hora. Então, preparem as perguntas aí, anotem e tal. Eu vou só devolver a bola para a Lia e para você, pegando esse gancho da animalidade que você está falando. Para a Lia, eu vou devolver a bola num sentido assim, você falando que Deixa eu só dizer uma coisinha. Aí o que me parece, na realidade, é que a questão de como convencer o outro é mais como nós traduzimos isso. Como nós traduzimos isso. Porque eu acho que, como diagrama mesmo, foi feito para a gente ser visto como não humano. A experiência prática impede isso. Um senhor de escravo pode dizer o tempo todo que eu sou um animal e que eu só sou um animal. Basta que ele adoeça e que ele saiba que eu tenho linguagem, ele vai me permitir fechar um negócio por ele. Então, isso não me tira estruturalmente da animalidade, mas me convence subjetivamente que a coisa não é exatamente assim. Então, essa ida e vinda entre a humanidade e a animalidade me parece que é o lugar onde eu posso ter a esperança de que eu habito o parque humano, que as regras do parque humano se aplicam para mim também. Eu queria pegar exatamente essa com você de um lado, com o Nia do outro, eu vou devolver a palavra ali, pelo seguinte, pensando essa relação do ser humano com a linguagem, e aí pensando, voltando para aquela história, que a gente está chegando a algumas conclusões aqui, sobre como é difícil se convencer de que o crime de lesa humanidade é um crime. Vocês viram que não está tão fácil assim é muito fácil, e é importante que a gente o diga, mas conscientes de que é uma coisa relativamente fácil, difícil de se entender. Eu estava até conversando com a Yara aqui no intervalo, dizendo que com Yara, que talvez tenha um grupo de brancos organizados em tentar convencer os demais disso, mas no geral é o contrário, assim, é difícil de convencer que era um crime. Mas pensando animalidade, humano e linguagem, o que eu queria te perguntar assim, tentando extrapolar e pensar o futuro e quais são as perspectivas para a gente poder mobilizar a memória, que é o tema desse evento. A memória, o debate que se circunscreve ao humano, oferece para a gente mais potencialidades ou mais limitações? Que a psicologia, essa coisa de vou ver o indivíduo e a estrutura. Por quê? Se a gente ouve o que o bispo está falando, se a gente para pensar que, digamos assim, esse ser humano, animal, ele está numa interação com outros seres no mundo, que não falam, mas que nem por isso não necessariamente não precisam ter representatividade política, digamos assim. Se a gente ouve o Krenak falar, como é que a gente pensa, digamos assim, a subjetividade da natureza? Estou usando a palavra humana para falar, mas assim, e com as ferramentas que a gente tem para tentar alcançar a dimensão desse crime, numa visão... Na verdade, o que eu estou propondo é que a perspectiva antropocêntrica que procura a solução para esse problema meio sem saída, tanto de que a branquitude se confunde com o capitalismo, que se confunde com a modernidade, e não está com cara de que esse trem vai para qualquer outro lugar que não porque ele já está indo. Se a gente permanece dentro de uma gramática que é antropocêntrica e que coloca a animalidade longe da linguagem e não dentro da linguagem, a gente tem saída? Desconfio, e aqui há a provocação, que o espaço para se pensar o futuro talvez esteja exatamente em estender a memória e o indivíduo para além do homem, para além daquilo que talvez pode a psicologia, mas eu não sou psicólogo, talvez possa, mas aí você pode dizer para a gente. Eu não sei se eu consigo fazer uma síntese de resposta, né? Mas talvez mais abertura. Assim. A única certeza é que precisa se criar um pacto
realmente uma pactuação que houve esse crime? Que é essa resposta que você diz que não está dado. A gente precisa criar uma pactuação institucional nas instituições todas brasileiras que houve esse crime. O que acontece é que as instituições se relacionam como se não fosse um crime o que foi feito, então ela pode pensar se ela quer reparar, né? Então, assim, há um lugar de pactuação que é preciso ser feito. E esse lugar de pactuação só pode ser feito, e aí respondendo a sua pergunta, se a gente alargar consideravelmente a ideia do que é civilização e do que é a ideia de humano e a ideia de desenvolvimento, principalmente. A questão central que vai recair na ideia de superioridade branca é a ideia de que o desenvolvimento da humanidade advém da ideia de Europa e que ela é branca, né? Se a gente pergunta, uma pergunta óbvia, né, onde nasce a filosofia, as pessoas respondem Grécia. E não há problema. O problema é que a filosofia que nasceu na Grécia é a filosofia grega. A filosofia chinesa na China, a filosofia tupi no Brasil, a filosofia indígena no indígena. É preciso um mundo que caibam todas essas como filosofia sem hierarquia. A questão central da branquitude não é que não se considera que existe outros, mas são outros, desde 1500, que são homens como nós. É em 19 que eles são, mas precisa vestir essa roupa. São, mas precisam comer com tantos talheres. São, mas precisa acreditar em Jesus. São, mas precisa se tornar como eu mesmo, como espelho, que é esse espelho do narcisismo, de um lugar que esta é a humanidade que os outros devem alcançar. Se esse lugar continua, e ele continua na ideia de desenvolvimento. Ninguém olha uma oca e fala, aqui está o desenvolvimento. E a oca, né, é uma construção que não está expropriando todo o recurso da humanidade. Né? A ideia é que o desenvolvimento vai ser feito, né, expropriando minerais, nióbio, matando índio. Ela é a ideia de desenvolvimento. Se a gente não transformar a ideia de desenvolvimento, né, que está posta como aquilo que é o futuro de uma nação, a expropriação só vai ser maior. Então, só é possível se a gente criar um mundo que caibam vários outros mundos e que a gente mude a ideia de desenvolvimento como a ideia, né, de nação e humanidade. Alex, deixa eu só... Vou só inteirar para você, em um minuto, porque coloquei um pouco de pimenta na sua distinção entre humano e animalidade, se talvez não seja necessário estender um pouco na linha das teorizações da filosofia ameríndia e tal, estender a humanidade, estender até uma... Está vendo? O vocabulário é uma merda. Essa coisa generosa, estender a humanidade aos animais, ou recuperar a nossa animalidade, mas, de qualquer maneira, estabelecer uma outra relação em que também esses outros entes entram no cômputo do que é a comunidade política e se pensa uma nova noção de democracia. Mas como você tocou aí, eu queria só pedir para você se você consegue fazer um puxadinho para a nossa relação com as máquinas, que ela talvez hoje, pensando num ambiente urbano, numa sociedade urbana, se de um lado a gente tem essa relação pensando, né, quilombolas, indígenas e etc., com a natureza, e fala, se a gente não pensar esses entes como seres da comunidade política, a democracia, essa que você fala, vai continuar funcionando bem, obrigado, sacaneando todo mundo. A gente precisa estender aqui. Agora, e a nossa relação com os outros não humanos, mas que são as máquinas? E a gente tem uma relação meio quase simbiótica com elas hoje. Você acha que isso entra na nossa reflexão sobre... Assim, pensando sempre a produção de memória e reparação, e o que eu estou tentando pensar com você, que é a utopia, né? Como é que a gente pensa o futuro? Me parece que os dispositivos têm tornado tudo mais problemático, né? Eu acho muito engraçado o momento em que a demanda negra vai chegando nos lugares, né? Por exemplo, ele pede a universidade, chega na universidade. Quando a gente chega e estabelece a crítica, a universidade abriu mão da crítica, não é? A gente quer ser arquivista, a gente quer ser o intérprete do arquivo. E quando a gente se torna arquivista, o mundo inteiro virou arquivista também. E cada um tem o seu arquivo e a sua leitura, que é o que as máquinas têm produzido. Não é? Hoje, qual é o grande problema das humanidades? É que todo mundo é arquivista.
Então, na minha família tem advogados, quando eu tenho uma consulta técnica para eles, o que eles falam eu me submeto, mesmo que eles estejam errados. Porque eu reconheço que eu não tenho capacidade técnica para dar conta da especialidade deles. Mas não há fala que eu faça como alguém das humanidades, ou como historiador, ou como sociólogo, que seja respeitada, porque sempre tem uma leitura possível e que ela é tão consistente no sentido de autoridade do que a minha de especialista. Né? Então, me parece que a hiperexcitação do arquivo e o tamanho, a quantidade infinita que nós temos de arquivista tornou mais complicado um contrato como Lia supõe. Quando Lia fala de contrato também, eu fico pensando, Lia, as condições de possibilidade hoje me parece que as mesmas dos nossos contratos com empresas de celulares, contrato de adesão. Não tem como você dizer, não discordo disso, eu não vou me tornar... tá certo, então a gente tira, então é contrato de adesão, eu vou aderir. Não é? O Lévi-Strauss fazia diferença em sociedades frias e quentes, as frias com pouca história, mas quando ele queria que ela contasse como ela funcionava, não podia ser a partir do mecanismo dela de contação, tinha que ser dentro da historiografia. Então é adesão, contrato de adesão. Mas eu acho que há algo mais, talvez mais trágico, Lia, que para mim a branquitude e a negritude informam duas clausuras de raça que são racializadas, mas que na prática elas funcionam de forma invertida. Né? Enquanto para o negro, desde o começo, ele tem a chance de ser negro, e aí pensando assim, eu posso negar que sou negro. Eu não sei se é exatamente negação, porque eu posso ser escuro, mas não negro. Eu posso me olhar e entender que eu sou escuro, mas negro para mim é quando eu entendo que o que acontece comigo do ponto de vista social responde pela minha escuridão. E eu posso passar décadas, e não sou apenas eu não, o homem mais pequeno. Isso aconteceu com Lélia Gonzalez, aconteceu com tantas outras pessoas que nos influenciam. Passaram muito tempo como escuras e só depois se descobriram negras. Não é? Isso já é um problema. Mas quando eu estou falando de comunicabilidade, é que ainda assim há sempre um exterior dizendo que eu sou negro. Mamãe, eu vi um negro, não foi a questão fundamental de Fanon, em Peles Negras? Então, e aí a minha sanidade, porque para mim o racismo é hegemônico, a racialidade é hegemônica, mas ela não é totalitária, porque se ela fosse totalitária, eu não seria capaz de amar. Eu não seria capaz de constituir família, eu não seria capaz de me alegrar. Então, ela tem que ser necessariamente hegemônica, mas não totalitária. E aí, a minha sanidade é pensar o que é que me acomete como racialidade e o que é que não me acomete. E é fácil também dizer que tudo me acomete, porque se 90 ou 80 me acomete, a economia do inconsciente é muito mais fácil dizer que... Enquanto o branco é uma pessoa também racializada, mas que a clausura funciona de forma inversa. Tudo na vida apaga o rastro da racialidade e, para ele, é o contrário. É como se nada ou quase nada fosse racializado. Então, se isso for demonstrável, significa que, de partida, nós estamos dentro de uma estrutura de incomunicabilidade. Tá? Eu posso entender racionalmente, e a gente conversava aqui um pouco sobre isso, quando o Nego Bispo falava, quando ele disse, se eu fiz uma coisa, ele dizendo, vamos para a memória e não para o arquivo, vamos para a oralidade e não para a escrita. E aí, em algum momento, ele falou, se eu fiz uma coisa, eu digo que eu fiz 5 vezes. E as pessoas riram. E eu fiquei pensando, será que elas estão pensando que ele está falando brincando? Porque a estrutura de oralidade, ela coloca um outro valor, uma outra moralidade, uma outra ética sobre a verdade. Não sei se vocês já leram A Queda do Céu, de Schopenhauer. Para mim é muito nítido. Existe uma mitologia Yanomami e existe uma segunda mitologia que inclui o branco. Mas ao incluir o branco, ele não inclui produzindo a mitologia daqui para frente, não. Ele volta lá para trás e coloca os brancos lá. Para nós, é absurdo. Para eles, é completamente legítimo. Então, quando alguns de nós vimos aqui, eu fiquei pensando, mas será que as pessoas estão entendendo realmente que é uma outra moralidade, que é uma outra lógica, e que talvez que a risada que nós demos
traduza mais uma incomunicabilidade. E aí, se de fato se trata de incomunicabilidade, ou seja, por mais que a gente possa compreender cognitivamente, a cognição não vai dar conta de resolver, aí fica a questão que a gente está evitando o tempo todo, porque nós estamos, né, numa situação democrática e política. É possível falar sobre tudo isso sem falar sobre violência? E aí, para mim, talvez a questão não seja reparação, talvez seja dissolução. E é possível dissolução sem violência? Ótimo. Se a gente quiser, assim, só para... não é à toa que a pergunta do último livro da Denise é se essa dívida é pagável ou não, né? Se essa reparação é possível ou não. Desconfio que não seja, mas assim, só como uma coisa provisória, na falta de um vocábulo melhor, a gente podia falar assim, olha, a reparação, gente, vai ser difícil. Vamos falar que dá para ser uma compensação marromeno, assim, né? Compensar no sentido de colocar em condições mínimas de jogo, alguma coisa assim. Agora, reparação mesmo, eu acho que está difícil. Porque pensando, claro, é um negócio muito louco, quando a pessoa fala 60 mil jovens, pessoas assassinadas assim por ano, e aí ela fala, mas dá para reparar? Fala, velho, mas que pergunta é essa? Tá ligado? Bom, me exaltei um pouco aqui, eu fico realmente bastante puto. Vou para as perguntas do público. Seguinte, uma pergunta interessante aqui, olha. Vou para os dois. É possível pensar em outras branquitudes, como se tem proposto em relação às masculinidades não hegemônicas? Branquitudes críticas, alternativas, subversivas ou contra-branquitudes? Se não é possível pensar nisso, por quê? A gente tem um tempinho ainda. Eu acho que dá para... São 4 perguntas. Se a gente for... A gente tem 23 minutos. Dá para responder as 4. Acho Bom, que você pode também. eu acho que não é todo mundo do campo que vai concordar como eu, mas, para mim, branquitude antirracista ela é incomunicável. A branquitude ela é um resultado do racismo. O que é possível é sujeitos brancos serem antirracistas, né? Agora, a branquitude como uma ideologia de construto de poder é impossível. Porque, assim, o que faz com que eu, né, seja incluída na branquitude, tal como um descendente de português? O que faz? A gente não tem a mesma cultura. A gente não está no Brasil ao mesmo tempo. Eu estou há 2 gerações no Brasil, a pessoa está há 500. Talvez a gente não tenha a mesma religião, sou judia, a pessoa católica. Não, a gente não come a mesma comida. Só a categoria branco inclui a gente no mesmo lugar, que é uma posição de vantagem na sociedade estruturada pelo racismo. Que no Brasil é via fenótipo, e é por isso que eu entro nela. Não entraria aqui há 50 anos atrás na Europa. O que eu digo? No Brasil, via fenótipo, entro nessa categoria. A gente não tem nada que possa ser unificador naquilo que é pensar étnico ou cultura. Ao menos o lugar de vantagem. Então, se a branquitude é aquilo que vai unificar brancos aleatórios, pobres e ricos, de diversas formas, num lugar de vantagem, ela não tem como ser antirracista. Só sujeitos brancos podem ser. Porque ela é o resultado, né, que unifica vários sujeitos num lugar de posição de vantagem. Se você retirar a branquitude, vira descendente português, judeu, árabe, Temer, Maluf, Haddad. Não faz sentido eles estarem na branquitude se ela não for um lugar de poder. Se for para pensar etnicamente, eles não são nem descendentes de europeu. Então, assim, a unificação por um lugar de poder é o resultado da branquitude. Não tem branquitude antirracista. É impossível. A não ser que você destrua essa categoria. Por consequência, só pensando aqui, associando, eu fico pensando, então, pensando que a branquitude, esse construto de poder, mas que esse poder
tem endereço, tem nome, tem locações sociais muito específicas, uma adesão de pessoas negras a esse construto de poder, ou às vezes a disputa desses lugares de poder, não necessariamente vai ser antirracismo. Ele pode, você se aliar à branquitude antirracista, que, convenhamos, o termo é um oxímoro, mas está na moda. Se você, como pessoa negra, se alia à branquitude antirracista, assim, terminando o seu raciocínio, eu acho que eu não vou estar sendo antirracista, eu vou estar também aderindo a... Tá. Só para... Vou deixar pensando aqui na parte de trás da cabeça. Você quer falar, Alex? Eu concordo com Lia, e aí isso me fez pensar, Lia, numa fala também que nos antecedeu, que foi o do professor Edson, que ele falava sobre o patrimônio, né? E aí você falando sobre isso, sobre branquitude, e como a branquitude tem que ser pensada como um diagrama que atravessa corpos, mas que atravessa também instituições, né? E o IFAM não está fora desse processo, né? O conceito, na realidade, de patrimônio é um conceito muito, muito violento e que tem traduzido coisas muito diferentes desde o século XIX para cá. E aí eu queria chamar a atenção disso, que é o seguinte: há uma dobra muito interessante no conceito de patrimônio cultural. Porque o que caracteriza juridicamente o conceito jurídico de patrimônio é o proprietário, não é a coisa. É o fato de que essa coisa tem proprietário. E o conceito jurídico de proprietário diz que é aquele que pode usar a coisa até a destruição da sua essência. Então, se eu recebo uma herança, eu tenho 3 formas de me relacionar com ela. Eu posso mantê-la, eu posso aumentar o patrimônio e eu posso dilapidar o patrimônio. E mesmo que eu seja chamado de insensato, no último caso, eu não respondo legalmente porque é meu direito de proprietário destruir a coisa. O patrimônio cultural, ele desloca essa percepção. Eu sou proprietário daquele patrimônio, mas como patrimônio comum, eu não posso destruir. Não posso destruí-lo. E aí os estudantes lá no Pará perguntavam, se o patrimônio também é meu, por que eu não posso destruir a minha parte? E aí a gente dizia, por uma questão matemática, veja, Borba Gato está aí, tem 212 milhões de pessoas que são donas da estátua dele. Você quer destruir sua parte. Matematicamente, me diga aí o que é que você consegue destruir. Então, nem na lógica matemática não existe, mas o problema não é esse. É que na lógica cultural, o patrimônio pertence ao Estado. Uma vez que um terreiro, uma vez que uma comunidade, uma vez que um quilombo pede a patrimonialização, o patrimônio passa a ser exercício do Estado. O que é que significa? Eu tenho uma casa de candomblé que ela funciona normalmente, mas eu tenho medo dela desaparecer. Aí eu vou ao IFAM, consigo provar, né, a importância dela e patrimonializo ela. Tá certo, ela continua fazendo as suas iniciações. Um dia, o telhado, que é do século XVIII, cai no quarto onde começa o trabalho dos iniciados. O IFAM para o trabalho. Por quê? Porque você não tem autorização de comprar qualquer telhado e colocar ali. Você precisa que seja um telhado específico, com uma tecnologia específica, que já não está mais em uso. Enquanto isso, não há mais iniciação. Então, a patrimonialização transforma os comunitários numa relação de usufruto. Retira o patrimônio e coloca numa relação de usufruto. Então, me parece que tudo aquilo que a gente tem vivido institucionalmente como ganho, me parece um desdobramento da branquitude, que a gente consegue localizar em determinados lugares, mas deixa a salvo determinados processos, determinadas instituições, e estamos cada vez mais mergulhados, né, nessa asfixia. Vou aproveitar a materialidade do qual você está falando. Tem uma pergunta aqui que tem a ver com isso, que eu acho que para ali e para você vai em 2 direções distintas. A pergunta é, como fazer avançar no debate público, o debate sobre reparação, né, em termos materiais, para além de um antirracismo meramente estético, que tem sido acomodado mais facilmente por setores da branquitude. Eu acho que aí você pode, talvez, explorar um outro lado da reparação do ponto de vista material, você já falou da parte de patrimonialização, e aí a bola principal é com Lia. Essa diz direto a pergunta do que deve a branquitude, né? Acho que o que deve a branquitude é uma pegadinha. Quem é que fez a pergunta, né? O que nós devemos, né? E o que deve se fazer sendo branco, né? Então, aí tem um duplo sentido, o que deve a branquitude. Bom, o que deve a branquitude é impagável. Já respondo que não há como pagar 57 mil vidas por ano
que são levadas resultado da desumanização constante e da apatia, né, diária, que faz com que brancos não se levantem diariamente quando morre Miguel, quando morre João, como morre Fernando, quando morre... São 500 crianças assassinadas este ano já. Crianças. Assim, se a gente pensar que era um pai indo vender coisas para comprar para o filho no Guarujá, um outro indo conversar com um amigo sobre o jogo de futebol do outro dia, um outro, né, que vai ali e estava indo comprar pão. Essas pessoas são assassinadas à luz do dia. E são um número absurdo todos os dias. Esse país não para. É porque aí a gente não está falando mais de estrutura de poder, a gente está falando que, eticamente e moralmente, a branquitude cria um lugar homicida. Porque se isso não é um impacto, que é a pergunta que foi colocada por Denise, que o Saloma coloca, como que morre 47 mil pessoas por ano? E esse não é um dado de guerra. É mais do que um conflito de 80 anos que acontece no Oriente Médio. Todo o resultado desse conflito é menor do que o dado anual do Brasil. Se isso, né, não para o país, é porque eticamente e moralmente as pessoas estão, né, com esse crime na mão. A questão central é que a dívida é impagável, mas a gente precisa continuar aumentando a dívida? E é essa a pergunta que precisa fazer todo dia. Porque assim, não é que é possível reparar, mas é que ela aumenta todos os dias com a expropriação que não para de continuar, com a expoliação, com o racismo, com o fato de que essas pessoas não se levantam diariamente. Morre Bernadette, com 14 tiros na cabeça. O movimento negro chamou para o ato, saiu no Jornal Nacional, na Flávia chamando, né? No Globo News. Ó, amanhã tem ato. Fui no ato, tinha 3 brancos. No ato em Florianópolis. Assim, se isso não é um impacto, eu tenho não sei o quê, eu tenho não sei o quê, tenho que buscar meu filho na escola. Assim, não para de buscar o filho na escola por um impacto desse, leva o filho. Então, assim, a questão não é o que deve a branquitude, porque é impagável, é indivisível. A questão é que a gente aumenta a dívida diariamente, né? E isso é um sem fundo, né? Então, pensando o que deve, que é impagável, mas o que deve se fazer é parar de aumentar a dívida todos os dias, né? E é urgente, né? Agora, como é que a gente cria numa população que está completamente, né, se movendo mais? Porque eu vejo, há 20 anos trabalhando isso, brancos se moverem mais quando são acusados de racismo. Veja, quando são acusados de racismo na minha universidade, todos os professores brancos se juntam, eles fazem um jeito de mobilizar, de escrever uma carta para falar que o colega não é racista, que foi um engano. Há uma capacidade de mobilização dessa população organizativa em torno da raça para dizer que não é racista. Aí eu não consigo fazer essa síntese. Fiquei pensando muito em Lélia, né, sobre essa resposta, e fiquei pensando assim, a branquitude deve mundos e fundos. Né? Pensando no registro, né, de uma memória encoberta, e aí eu acho que a gente precisa enfatizar isso, o branco não é apenas aquele que encobre a memória de negros e de racializados, mas ele também encobre parte da sua memória. Né? Então, o resgate da memória não é apenas da memória negra, mas de uma memória branca também. Né? Ou produzir essa memória. Né? As máquinas produzem artificialmente também essa possibilidade de memória. Ele deve mundos do sentido literal, não é? Porque essa ênfase no mono, né, no um, sobre todos, fez com que vários mundos fossem destruídos. Não é? Talvez a memória literária seja mais forte. Eu me lembro sempre de O Mundo se Despedaça, né, isso, né? Não é possível. Quando chega esse mau encontro, ele sempre produz ou parcial ou total do mundo. Né? Olha que coisa engraçada.
Desculpe falar engraçado. Agora eu fiquei bem constrangido. Trágica. Seria trágica. Vocês estão lembrados da última tragédia que aconteceu com os Yanomami, que foi, né, a última investida dos garimpeiros no final do ano passado. A sensibilidade de esquerda produziu uma segunda tragédia que a gente não comenta, porque ela está relacionada às boas intenções da esquerda, que é o quê? Na medida que aconteceu isso, a esquerda pegou as imagens dos mortos Yanomamis e espalhou pelo mundo como uma forma de sensibilizar. O que é que isso produziu? A impossibilidade dos Yanomamis enterrarem os seus mortos. Porque quando as pessoas são mortas, tudo que se refere a ela deve ser destruído, inclusive as suas imagens. Tá? Então, por mínimo que seja essa relação, ela é uma relação dissolutiva. Né? E aí eu acho que a gente precisa ter coragem de dizer assim, olha, talvez aquilo que começou com dissolução só possa chegar ao final através de uma dissolução. Então, nos deve mundos. Nos deve mundos que eu, por exemplo, só consigo habitá-los na ruína. O meu pensamento é produzido na ruína desses mundos. E o mundo que está inteiro não me cabe inteiramente. Eu sou sempre um sujeito parcial. Não é? Lia ser apresentado como intelectual, não aqui, mas em situações que eu já vi ela sendo apresentada como intelectual, e eu em outras situações como intelectual negro, é uma divisão específica do capital simbólico. Fala de uma Lia que a gente sabe que é militante, mas que é vista como cientista, e que a palavra dela tem diagnóstico. Eu sou visto como militante, falo com o corpo, e a minha palavra é mais uma denúncia. Então, isso distribui o capital político e simbólico dentro das relações. Então, nos devem mundos. Né? E nos deve fundos também, mas fundos que nós não vamos recuperar, esses fundos materiais, financeiros e mesmo os objetos. Talvez nem queiramos dessa forma, né? Porque, veja, eles nos reparam, a política de reparação de objetos expoliados. Né? Você devolve, mas eu preciso conservar os objetos. Se você devolver um Yanomami, ele vai destruir o objeto. E aí vai criar uma segunda comoção na branquitude, que é a incapacidade de entender como aqueles objetos são maiores do que a própria cultura, não é, que os produziu. Não é? Então, me parece que... sim, mas o fundo financeiro eu acho que é mais fácil. Nos devem também a sua saúde. A sua saúde. No caso do estupro, a sua sensação de segurança e de dignidade. Mas também a saúde. Ah, por quê? Porque aqui no Brasil, quando a anatomoclínica se instalou no século XIX, ela não tinha corpos para abrir, porque a Igreja Católica e, consequentemente, o Estado não permitia isso. Como foi que eles se serviram disso? Com toda a racialidade, com toda a diferença, abria corpos de homens negros, de mulheres negras, dissecavam, e naquela profundidade eles encontravam órgãos que eram iguais em tudo aos brancos. Então, se há uma ginecologia hoje que consegue, inclusive, de forma muito perversa, dominar o corpo feminino, foi na insegurança e no risco do corpo negro, da mulher negra, não é que essa dominação pode acontecer com alguma segurança e com menos risco, de alguma forma. E isso traduz que aquilo que a gente está discutindo aqui como reparação e que estrutura o mundo é a coisa mais superficial que a gente experimenta. Uhum. Porque tudo está sendo resolvido na camada epidérmica. E aí é o grande oxímoron. A pele negra é uma superfície, talvez a das mais profundas que a gente pôde produzir. Não é? Então, eu acho que a branquitude nos deve mundos e fundos. Gente, vocês queriam bater palmas, né? A gente está acabando, temos 6 minutos e meio. Vou fazer a última pergunta, que é a pergunta cabulosa, mas só para juntar as duas coisas que vocês falaram, uma coisa muito interessante. A gente está trabalhando aqui com 2 metáforas, uma de dívida, se ela é pagável ou não, ela não é impagável, e com a outra de crime. E o crime, aí a gente tem que pensar qual é a pena, né? Prisão perpétua, as 2 penas mais cabulosas que a gente tem, a prisão perpétua e pena de morte. Vamos excluir a pena de morte, que nunca fomos a favor. O bispo mesmo está falando que a gente é a turma da força, não da violência. Então, mas o ponto eu vi a Juliana Borges, eu acho, aqui em algum lugar, talvez a lógica punitivista aqui não fosse funcionar, que é muito louco.
supondo que seja um crime que ele deveria ser pago com algum tipo de punição ao branco, e essa punição, dentro da lógica punitivista, não vai funcionar, a gente está na situação do encontro, mas nesse estado de incomunicabilidade que você está dizendo, porque a outra saída seria a punição. Fala, beleza, então não vai dar, vai ter que ser igual no Haiti, mas não vai dar. E aqui eu coloco a pergunta da Inaê, e cada um tem 2 minutos para responder. A pergunta da Inaê é: gostaria de saber a opinião de vocês se existe uma saída reparatória na luta antirracista que não seja revolucionária. Eu acho que com isso a gente pode fechar com chave de ouro. Quem quer ir primeiro? Deixa eu ver se eu entendi bem. Fazendo a relação com o Haiti, a pergunta supõe, então, que houve uma reparação no caso do Haiti? Não, aquela foi a minha observação. A pergunta dela é: existe uma saída Certo. reparatória na luta antirracista que não seja revolucionária? Tem reparação sem revolução? Eu acho que a revolução ela já é a suspensão da reparação. Porque me parece que a reparação ainda é um convite para a gente estar nesse mundo integrado. Né? Como eu não acredito na integração, porque eu acredito que foi feita... A própria experiência democrática ela está sentada nessa possibilidade. Por exemplo, o diagnóstico mais radical ocidental hoje sobre a democracia é o Jacques Rancière, né? Principalmente no livro Dissenso. Né? E no Dissenso ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala de uma situação histórica de escravos que, em determinado momento, se indispuseram contra seus senhores. E começou a ganhar uma guerra atrás da outra, como uma tentativa de entrar na democracia. E aí chega um momento em que um dos senhores diz assim: cara, a gente está perdendo porque a gente está usando a gente está pensando de forma errada. A gente está tratando eles como iguais. Então a gente vai para o campo com espada, com lança, com cavalo para lutar contra eles. Mas eles não são iguais. Então vamos largar as nossas lanças, as nossas espadas e vamos pegar os nossos chicotes. E vamos entrar no campo de chicote. E essa experiência do chicote acionou gatilhos que foi a primeira. E aí o Jacques Rancière termina dizendo o seguinte: não há espaço para uma entrada democrática pela violência escrava. Lembrando do afropessimismo, né, que a figura do escravo ou do escravizado continua sendo mantido na experiência de morte social do homem negro. Né? Algum tempo antes, ele estava falando que a própria experiência democrática era violenta a tal ponto da gente não chamar de política e de polícia. Então, o que é que significa? Significa que há uma violência fundamental que pode habitar o corpo da cidade e ela é fundamentalmente branca e masculina. Mas o ciclo da violência que poderia equilibrar e que venha dos racializados, ela não tem lugar na experiência política. Então, me parece que a revolução é uma experiência para aquelas pessoas que abriram mão da experiência de reparação. Estão no registro da dissolução. E aí o Haiti me parece problemático por isso. E é por isso que eu fiquei meio preocupado. Por quê? Porque me parece que nós precisamos começar a desinvestir na figura do Haiti como uma figura revolucionária, porque o preço a pagar pela revolução foi justamente o pedido de reconhecimento das outras nacionalidades, não é? E um livro chamado A Dívida, Os Primeiros 5.000 Anos, de um antropólogo norte-americano chamado David Graeber. Ele mostra o acordo dos Estados Unidos com a França, que traduziu como uma forma de reconhecimento daquela independência uma dívida financeira que foi calculada para não ser paga. E é só por romantismo que a gente mantém nas nossas cabeças a imagem de um Haiti soerguida. O preço de ser violento, ela está ajoelhada até agora como prova de dizer assim, não há lugar para violência, não para uma violência negra e revolucionária. Então, assim, tudo aqui, não é, traduz para que essa resposta seja a resposta talvez a mais óbvia, mas a mais difícil também da gente chegar, por vários motivos, inclusive aquele que Salomão colocou aqui antes, né?
nem fisicamente a gente tem capacidade hoje de estabelecer essa relação da dissolução pela violência. Mas me parece que não, que uma solução revolucionária ela não tem esse poder reparatório. Ela talvez seja capaz de inventar um outro mundo, mas certamente o Haiti não será, eu acho que no futuro, o nosso exemplo. Lia, ficou com você as palavras finais. Saída reparatória para a luta que não seja revolucionária. Temos? Bom, respondendo pelo o que não é possível. Não é possível reparação no sistema de supremacia branca. O sistema de supremacia branca, ele é, por si só, um enriquecimento dos brancos no 500 anos, né, que foi formulado o capitalismo. Dentro desse sistema, cabem poucos. Não importa se é branco, se é preto, se é não sei o quê, cabem poucos. O privilégio branco é o que recai da supremacia branca. A todos os brancos, o pobre branco que está lá na rua. Mas a questão central é que a gente tem aí 90% ou mais do PIB em 20 homens brancos, sei lá, 100 homens brancos do mundo. Dentro de um sistema de supremacia branca econômica, a reparação é impossível porque só tem migalha. E cabe muito pouco. Então, assim, minimamente, a explosão do sistema econômico é necessário para a gente pensar algo de reparação desse sistema de produção econômica. Aqui não dá. Gente, obrigado, Lia. Obrigado, Alex. Obrigado, gente. Foi um prazer estar com vocês nessa tarde. Acabamos pontualmente. 2 minutos também. E quem é que toma aqui o microfone agora? Brigadão.